Eu trouxe um assunto um pouco delicado para essa noite, que eu acredito que precisa ser mais falado no meio de nós, mas também acredito que não é tão fácil assim de tratar. E eu quero voltar com vocês 2 dias atrás, na primeira leitura de terça-feira, anteontem, onde vai contar a história de 2 irmãos. Abre comigo, por favor. Eu quero que você preste muita atenção, porque o sucesso, entre aspas, dessa noite tem a ver com o entendimento do texto. Então, eu preciso que você preste muito atenção. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no que ele vai falar para nós. Livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Foi a primeira leitura de anteontem, terça, dia 6 de julho. Livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Acharam ou não? Pergunta para quem está do seu lado, cadê a Bíblia, hein? Acharam? Os presentes passaram à frente. Jacó permaneceu aquela noite no acampamento. Ainda de noite, levantou-se, tomou as 2 mulheres, as 2 criadas, os 11 filhos e cruzou a Val, o rio Jaboque. Ele os tomou, os fez atravessar o rio com tudo que possuía, e Jacó ficou só. Um anjo lutou com ele até o despontar da aurora. Vendo que não dominava, lhe golpeou a cavidade da coxa. Enquanto lutava com ele, a cavidade da coxa de Jacó ficou rígida. Ele disse: solte-me, pois desponta a aurora. E Jacó respondeu: não te solto, se não me abençoares. Disse-lhe: como te chama? Ele respondeu: Jacó. E ele retornou: já não te chamas Jacó, mas Israel, pois lutaste contra deuses e homens e venceste. Jacó, por sua vez, lhe perguntou: me diga qual é o seu nome? E ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Abraão se casou com Sara e teve um filho chamado Isaque. Isaque se casou com Rebeca e teve 2 filhos. Diga comigo: Jacó e Esaú. Existe uma coisa na Bíblia que se chama lei da primogenitude. O pai, quando está idoso, antes de morrer, precisa abençoar o filho mais velho. O filho mais velho agora vai ser responsável pela família com a mesma unção e sobre a bênção do pai que está morrendo. A história diz que Isaque tem 120 anos. Ele já está cego, ele está no leito de morte. Ele sabe que vai morrer durante a noite. Então ele precisa abençoar o filho mais velho. Qual é o nome do filho mais velho? Diga para quem está do seu lado: Esaú. Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é. Esaú, por direito, é o dono da bênção. Só que Esaú não tem um pingo de juízo. Ele já havia trocado essa bênção com o irmão por um prato de lentilha, por um prato de sopa. Ele anda fazendo besteira, 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 besteira. E quem sabe disso? A mãe dos 2, a Rebeca. Então Rebeca está incomodada, porque ele sabe que o pai vai dar a bênção para Esaú, vai morrer, só que a vida deles vai virar um inferno, porque Esaú não tem capacidade de assumir o lugar de Isaque. Nós estamos falando de Isaque, o filho de Abraão. Então o pai chama Esaú para dar a bênção e diz: antes de te dar a bênção, papai tem um desejo. Eu estou com muita vontade de comer um cordeiro. Então faz favor, vai lá no campo, mata o cordeiro, faz ele ensopado com bastante molho, do jeito que o papai gosta, e o papai vai jantar. E depois da janta,
eu te abençoo. A Bíblia diz que quando Esaú vai preparar o cordeiro, Rebeca, a esposa do velho Isaque, escuta, chama Jacó e diz: vem cá, eu vou te ajudar, nós vamos preparar um cordeiro bem rapidinho, do jeito que o seu pai gosta, e você vai correr e entrar no quarto, o seu pai vai jantar e você vai pegar a bênção no lugar do seu irmão. Isso é muito bonito. O Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignon de Montfort, cita que Nossa Senhora é como essa Rebeca, que rouba a bênção do pai para nós. Só que aqui não é tão bonito a história. Isso aqui vai gerar um problemaço, e é sobre esse problemaço que eu estou pregando. Então Jacó pergunta para Rebeca: só tem um detalhe, meu irmão Esaú é peludo, o braço dele é cheio de cabelo, o meu não é. Papai está cego, mas não é bobo. Quando ele passar a mão e tocar, ele vai saber que não sou eu. A astúcia de Rebeca é tão fantástica que ela diz: não, nós vamos pegar uma pele de animal, você vai enrolar a pele de animal no braço, quando o seu pai passar a mão, vai ver que é peludo, vai saber que é seu irmão, vai jantar o cordeiro que eu vou te ajudar a fazer, e você corre e pega a bênção antes de Esaú chegar. E assim aconteceu. Só tem um detalhe: o pai janta, abençoa Jacó. Quando Jacó sai, chega Esaú dizendo: pai, me desculpa, demorei um pouquinho para eu preparar um cordeiro mais novo, cheirando leite do jeitinho que o senhor gosta. Nesse momento, Isaque, cego, no leito de morte, descobriu que abençoou o filho errado. O sentimento desse filho é de traição, é de sacanagem. Ele não sabe que a mãe ajudou o irmão a roubar a bênção dele. E para completar, Isaque diz: a bênção que era sua eu já dei para o seu irmão, para você só resta a maldição. Imediatamente Rebeca chama Jacó e diz: arruma sua mala, vai embora, foge, porque Esaú está envenenado, ele vai matar você, e eu não quero um irmão matando o outro dentro de casa. Foge. E então ele foge 2.000 quilômetros longe de casa, e ele vai pedir ajuda na casa do seu tio, o irmão da sua mãe, chamado Labão. Quem me ouve, diga amém. O tio é bom? Não. Então Labão acolhe Jacó e diz: você pode morar aqui, você pode trabalhar aqui, está tudo certo. Só que no dia do pagamento, a Bíblia diz que Labão dá 5 sacos de milho para um, 5 sacos de soja para outro, 5 ovelhas para outro. Quando chega em Jacó, diz assim: para você é só um. Mas só um por quê? Você está pegando boi, você fez besteira a 2.000 quilômetros daqui. Eu já estou te acolhendo, se quiser é assim, se não quiser, vai embora. Jacó não tem para onde ir e ele precisa ficar. Ele é humilhado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele vai se apaixona pela prima dele, a filha de Labão, muito bonita. O nome dela é Raquel. Qual é o nome dela? Então Labão diz: trabalha 5 anos de graça, sem ganhar 1 centavo para mim, que eu te dou a minha filha para você casar. Homem apaixonado é uma merda. Trabalhou 5 anos. A astúcia de Labão foi a seguinte: nessa noite, então eu darei Raquel para ser a sua esposa, com uma condição: que você não alimente a lamparina com azeite, que você fique no escuro para receber a tua esposa. E então ele não deu Raquel, a filha bonitona, ele deu Lia, a filha feiozona. A luz está apagada, quem me ouve diga amém. Os dois dormiram a noite e namoraram, diga amém. Quando o dia amanheceu, Lia está grávida, e ele descobriu que casou com a filha errada. Então ele vai no escritório de Labão dizendo: você me enganou, eu trabalhei 5 anos de graça para casar com Raquel, e nessa noite você me deu Lia. Labão falou: você está comendo o pão que o diabo amassou, sabe por quê? Porque você fez besteira 2.000 quilômetros daqui. Não está bom para você não? Então trabalha mais 5 anos de graça, que agora eu te dou a filha certa como esposa. Durante anos e anos, Jacó comeu o pão que o diabo amassou
na casa de Labão. A minha pergunta nessa noite é: por que Jacó não ia embora da casa do seu tio Labão? Pergunta para quem está do seu lado: por que Jacó não ia embora da casa de Labão? Tem gente tão miserável que não abre nem a boca. Abra a boca, pergunta para quem está do seu lado: por que Jacó não ia embora da casa de Labão? Se não sabe, me pergunta por quê. Horrível. Me dá um sorriso aí, me pergunta por quê. Moisés, eu estou de máscara, mas se você sorrir, eu vejo pelos olhos que está sorrindo. Me pergunta por quê. Existe uma coisa que ataca as pessoas da igreja, que às vezes é muito mais grave do que pecado. É a culpa do passado. Diga comigo: culpa do passado. Tanto é que Jesus veio do céu, se encarnou no seio de Maria, se tornou ser humano em tudo menos no pecado. Não foi para acabar com o pecado, foi para apagar a mancha da culpa do pecado. Tanto é que Jesus morreu na cruz e o ser humano continua pecando, mas a mancha gerada, Jesus morreu para apagar. Portanto, às vezes você tem uma vida de santidade maravilhosa. Você não é adúltero, não é prostituto, não bebe, não fuma, não assiste novela, não escuta música profana, não veste roupa culta. Uhul! Mas existe dentro de você um passado mal resolvido, e enquanto você não resolve esse passado, você vai ficar dentro da igreja, mas sendo humilhado, comendo o pão que o diabo amassou na casa de Labão. E é isso que a gente não consegue entender. Quando nós conhecemos Jesus, a primeira obra que Jesus quer fazer em nós é libertar o passado. A obra que Jesus quer fazer não é abrir a porta, não é abrir caminho. É isso que o povo não entende. Moisés, faz uma oração para Deus abrir os caminhos. Eu quero uma novena para Deus abrir os caminhos. Eu quero pedir a Deus profecias para novos tempos. Deus não vai fazer obra nova daqui para frente sem primeiro arrumar daqui para trás. Quem disse isso não foi eu, foi Jesus que falou: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque do contrário aumenta o rasgão. Ninguém coloca vinho novo em odre velha, porque senão o odre vai rachar. Jesus completou o raciocínio dizendo: para que tenha um vinho novo, tem que ter um odre novo. A obra de restauração não é do presente para o futuro, é do presente para o passado. Se você não arrumar a culpa da sua história, do seu passado, se você não mexer nas manchas, nas marcas, nas feridas, quem sabe até numas cicatrizes mal curadas, você vai ficar andando na igreja, patinando, 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 escravo da culpa da casa de Labão. Alguém me ouve ou não? Sim. Pergunta para quem está do seu lado: você entendeu ou você não entendeu? Na prática, é isso que acontece dentro da igreja? Sim. Comecei a frequentar o grupo de oração, comecei a frequentar a missa de cura. Nós não deveríamos pedir Jesus para resolver os nossos problemas. Nós deveríamos pedir a Jesus: limpa primeiro a minha história. Mas o que a gente faz? A gente esconde a história. E aí a gente acha que está tudo bem, Evandro. Aí você começa a namorar, fica noivo, casa, tem filho, vai para um seminário, vai para uma comunidade, se torna servo do Padre Anderson, e o diabo esperando. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. A hora que você acha que você está no auge da sua vida nova, ele que faz o papel de Labão começa a esfregar na sua cara aquele passado que você não resolveu. Então você cai. Mas você não caiu por causa do presente, você caiu porque não tinha arrumado
o passado. Você não está entendendo? O padre que cai, não cai por causa do presente. Ele cai porque tinha coisas escondidas do passado. O pregador que cai, não cai porque não vigiou no presente. Ele cai porque o diabo mexeu num passado escondido, mal resolvido dentro dele. Ou você acha que adultério, por exemplo, é uma tentação de momento? Não, é alguma coisa na afetividade, na sexualidade mal resolvida do amante. É apenas um boi de piranha. A causa do problema não é amante. Amante, na verdade, está sendo uma idiota usada por Satanás para mexer num passado mal resolvido de quem está caindo. Aí um casal que termina um casamento agora, eles não terminam um casamento porque o amor acabou agora. O amor acabou agora porque essa pessoa tem marcas e cicatrizes mal resolvidas do passado. E o diabo foi dando corda, foi dando corda, foi dando corda. Depois de 5 anos de casado, pau! E você diz, meu casamento não deu certo. Não deu certo por quê? Porque os dois esconderam as culpas da casa de Labão no passado, debaixo do tapete. E um belo dia, Satanás levantou o tapete, soprou, e o casamento acabou. Alguém me ouve? Fala para quem está do seu lado, agora o negócio ficou feio para o nosso lado. Eu conheci servos maravilhosos com dons incríveis que caíram. Por que caíram? Porque começaram uma vida nova com Jesus e não arrumaram a vida velha. Depois de 5, 6, 7 anos, o diabo trouxe à tona. Por isso que a Bíblia diz que ele é o acusador. Aquilo que você confessa e resolve é colocado à disposição da misericórdia de Deus e se apaga. Aquilo que você não confessa ou não resolve é colocado à disposição de Satanás, que na hora certa reverte para você em forma de acusação e culpa. Por que Jacó não saía da casa do Labão? Porque tinha um negócio mal resolvido aqui, dentro dele. Fala para quem está do seu lado, você vai ter que resolver essa bagaça aqui dentro, aqui, Se está me entendendo, pode aplaudir. E a culpa é um inferno. Às vezes você precisa educar o seu filho com rigidez. Mas por que você não é rígido? Porque você tem um rabo preso com a sua história. Você não consegue ser rígido hoje porque você tem uma coisa mal resolvida. Às vezes isso mal resolvido foi com o seu pai. Aí você pula essa parte e fala, pode ir, meu filho. Quando eu vou pregar para os casais de segunda união, eu trato desse assunto aqui. Todo mundo quer ser feliz de novo, mas como é que você vai ser feliz de novo se você não arrumou o relacionamento que acabou? Se você não arrumar daqui para trás, não adianta você tentar ser feliz daqui para frente. Depois de 6 anos num novo relacionamento, mesmo pagando preço por ser segunda união, Satanás vai levantar o tapete, vai soprar a poeira e você vai fracassar na segunda relação. Eu acho que Deus não tem sonhos para mim. Eu acho que o meu José nunca vai chegar. Será que Deus não me quer feliz? Sim, mas você tem ferida com sua mãe, tem ferida com seu pai, tem ferida da sua infância, você tem carência, você tem complexo de inferioridade, você tem comportamento repetitivo, você faz com os rapazes a mesma coisa que sua mãe fazia com seu pai, você é o xerox de tudo aquilo que está errado na sua casa. Se você não arrumar isso aqui, não tem vida nova daqui para frente. Por quê? Porque você está preso daqui. Poxa! Fala para quem está do seu lado, sai da casa de Labão. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Sai mal de um emprego para você ver se no próximo emprego você não se torna uma pessoa insegura.
Porque você tem medo de ser mandado embora de novo. Aí você quer agradar. Aí a pessoa começa a te dar mais trabalho do que você deveria fazer. Aí começa a pisar em você e você vai ficando sem graça. Você não sabe dizer não. Mas por que que as coisas não estão bem agora? Porque você tem coisas de emprego do passado mal resolvido. Se você não resolver para cá, vai ser um insucesso, um fracasso profissional daqui para cá. Por que tem gente que já foi servo em meia dúzia de paróquia e não para em paróquia nenhuma? Porque tem uma ferida dentro de você que não foi resolvido. Então o problema não está na paróquia ou no padre. Por onde você passar, você terá conflitos pastorais. É a casa de Labão gritando na sua cara. Você não tem pecado grave, não tem pecado mortal. Parabéns para você, aleluia. Mas você tem um passado mal resolvido, uma culpa que te escraviza. E a culpa é tão infernal que ela gera consequências tão graves quanto as consequências do pecado. Embora a culpa seja só um sentimento e não seja um ato. Então muitos de nós estamos aqui muito bonitinho, até que alguém não mexa naquela ferida escondida. Por isso que às vezes a gente está na igreja e um belo dia alguém mexe na ferida da gente. A pessoa levanta e vai embora e diz: eu nunca mais volto aqui. Durante 10 anos eu dei a vida por esse santuário. Eu acompanhei o Padre Anderson desde o primeiro ano. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso. O detalhe é que em 10 anos ele mexeu numa ferida que você tinha mal resolvida. A culpa é do padre? Não. A culpa é do santuário? Não. É porque você nunca saiu da casa de Labão. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, palhaço. Portanto, qual é a proposta do Senhor para nós hoje? É sair da casa de Labão. Você precisa vencer isso. É fácil? Não. É possível? Sim. E é hoje. Pode aplaudir. É hoje. É hoje. Moisés, por que eu mereço sair da casa de Labão? Primeiro, porque Jesus já libertou você. Você está preso emocionalmente, mas você não precisa ficar preso emocionalmente, porque Jesus já cortou esses laços que te seguravam. Então é só você tomar posse e dizer: eu não preciso passar por isso. Mulher, arruma as trouxas, pega os meninos, estamos indo embora. Nós vamos andar a pé, sem rumo, 2.000 quilômetros. Nós vamos voltar para casa, nós vamos resolver os BO. Se eu tiver que pagar, eu vou pagar. Se eu for assassinado pelo meu irmão, eu vou ser, mas eu vou voltar para casa, porque eu sou filho de Deus e não mereço viver essa porcaria de vida aqui na casa do meu tio. Chega, ele arruma a trouxa e vai embora. Fala para quem está do seu lado: pode arrumar a trouxa e vamos embora. Aqui nós vamos entrar num assunto que eu não quero entrar, porque é quase uma terapia. O que você me explica uma mulher que apanha do marido, que na hora do ato sexual ele quase que estupra ela não sente um pingo de prazer, o cara é um cavalo. E por que ela fica debaixo das garras desse cara? Porque às vezes a cicatriz dela não é com o marido, é com o pai. Se ela não resolver o Labão do amor do pai, da rejeição do pai, da comparação do pai, que gostava mais do meu irmão do que de mim, essa necessidade, eu não posso separar, eu não posso voltar para casa, eu saí de casa, eu não saí para voltar, eu tenho que mostrar para papai que eu sou forte. E ela vai aguentando, a gente fala: gente, por que essa mulher não mete o pé na bunda desse homem? Porque ela está presa na casa de um Labão que não é esse homem, é a história dela com o pai. Alguém está me ouvindo? Sim. Que noite maravilhosa, hein, gente? Até eu estou convertendo aqui. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: arruma suas malas, vamos embora da casa de Labão, filho. Então, primeiro, por que você precisa sair da casa de Labão? Porque Jesus já te libertou, amém? É só você tomar posse e começar uma vida nova, bora?
Segundo motivo, porque às vezes você errou sem querer. Eu não acredito que você seja tão burro ou tão maldoso que você atraiu maldição sobre si fazendo uma coisa errada. Na maioria das vezes a sua intenção era boa, você achou que estava certo, mas gerou um pipinaço que há 20 anos você não conseguiu resolver. E Jesus entende isso aí. Às vezes a gente erra na educação dos filhos, mas a gente não erra porque a gente é um mau pai. A gente erra porque filho não vem com bula. Então às vezes é o primeiro filho, você está tentando acertar, é o segundo, a hora que você está craque, você parou de fazer filho. Mas o que é a cara do Labão? O demônio pega o seu filho, que foi criado quando você não estava na igreja, e joga ele no pecado, esfrega a casa dele e diz assim, ó, tá vendo? Ó, vai ficar a vida inteira você rezando por ele, mas não é porque você acredita na cura dele, é porque você se sente culpada, porque na juventude dele você era espírita, na juventude dele você não ia à missa, na juventude dele era só cachaçada, você falava palavrão, agora que você está na igreja você não consegue arrumar. Olha o que eu estou fazendo com ele aqui, ó. E tem gente que fica 20 anos rezando por um filho, e o filho não melhora, mas ela não está rezando porque ela quer ver o filho novo, é porque ela tem uma culpa de que ela sabe que o filho caminhou assim, porque ela não caminhava antes. Então toda vez que o diabo quer fazer uma coisa com você, pega o seu filho e esfrega no chão e fala, está vendo? Você não sai da igreja, olha o que eu estou fazendo. Com 2 perguntas eu descubro isso. Quanto tempo que o seu filho está dando problema? 15 anos, Moisés, que eu estou nessa luta. E quanto tempo você está na igreja? Firme, uns 6. Então você não está numa luta 15 anos, você está numa luta 6. E o seu filho já dava problema antes de você conhecer a Deus, e o diabo sabe disso, e ele quer deixar você escravo dessa culpa de ter errado como mãe, como pai, porque ele pega o filho e você ao mesmo tempo. Como é que se liberta disso? O dia que você falar assim, Senhor, eu errei, já pedi perdão para ele, já pedi perdão para o Senhor, eu já me confessei, eu já me perdoei, mas a partir de hoje, depois que eu escutei o Moisés, eu nunca mais vou ficar sofrendo pelas escolhas dos meus filhos, porque as escolhas são deles e não são minhas, e eu não tenho obrigação de morrer junto com as escolhas dos meus filhos. Fala para quem está do seu lado, arruma a mochila aí, sai da casa de Labão, bora! Uma mala, a mala lá fora. Sim. Então às vezes você está pagando dívidas de uma sociedade, de uma empresa, que você achou muito que ia dar certo, e fez uma grande cagada, porque esse sócio que você arrumou é o cão, e ferrou com todo mundo, mas a intenção era boa, mas agora a gente precisa resolver. Ai, Moisés, parece até uma coisa, deve ter um demônio atrapalhando a minha vida, o inimigo, amarrando o inimigo. Não, filho, você foi ser sócio de alguém que ferrou com todo mundo. Você tinha que ter pensado nisso antes, mas como não dá para chorar com leite derramado, começa a pagar o seu dízimo, divide as suas dívidas, fique 20 anos pagando ela, mas você é uma bênção, vai viver a providência, o Senhor vai te honrar, amanhã você paga tudo e começa tudo de novo e a vida segue. Sai da casa de Labão. Fala para quem está do seu lado, você não está entendendo nada, você não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Terceiro motivo do porquê que você precisa sair da casa de Labão. Você já pagou muito por isso também. O interessante é que Jesus já pagou pela nossa culpa, amém? Mas você também já pagou por ela. Você já se arrependeu muito, já chorou muito, já foi muito humilhado, já escutou Labão jogando seus fracassos na sua cara. Você já pagou por preços altíssimos pelas escolhas que você fez. Isso também conta diante de Deus como uma expiação do próprio erro. A não ser que você é masoquista, quer continuar provocando dor, assumir sobre você uma mania de perseguição, um espírito de autoacusação, porque a vida não sorriu para mim, porque desde pequeno eu sofro, eu não tenho um pingo de paz, o mundo espiritual todo volta para mim, os demônios não me deixam em paz, eu não durmo, eu não sou feliz. Mas é assim mesmo, né, Moisés? Os santos também viviam numa batalha. Tá, mesmo viviam numa batalha, mas eles tinham paz. Você não tem paz, está ficando louco. Estou falando besteira, Evandro?
porque a vida dos santos foi só sofrimento, mas eles eram mega felizes. Você está se arrastando pedindo oração para todo mundo? Está doido? Está ficando neurótico? Vou internar você. Dá 2 doses, mas não é de vacina não, é de diazepam. Fala para quem está do seu lado, arruma a malinha aí, vamos embora! Então você também já pagou por isso, amém? 4º motivo, por que você tem obrigação de sair da casa de Labão? Porque Jesus já te deu uma nova chance, você pode se perdoar e abraçar essa chance. Talvez no meio de nós tem pessoas que confessam sempre o mesmo pecado e você não consegue resolver isso porque você não se perdoa. E é claro que existem pessoas que sacaneiam com a gente. Esses dias eu respondi por e-mail, o cara pisou na mulher até deixar ela doente, ela está doente. E o miserável ainda foi embora dizendo que o casamento acabou por culpa dela. E como é que eu ponho na cabeça dela que não foi ela que destruiu o casamento? O cara só está fazendo o papel de Labão, ele está pulando fora e deixando ela culpada. Isso é demoníaco. Talvez você assumiu uma culpa que não é sua e você precisa se perdoar. Você precisa dizer, Moisés, eu tentei, eu lutei, eu me esforcei, eu derramei lágrimas, eu passei noite sem dormir, eu fiz cerco Jericó, eu pedi perdão, eu gritei quando precisava, eu tentei de tudo. Então eu me perdoo, mas eu não sou um fracassado, quer morrer, morre longe de mim, eu quero viver. E você vive. Então hoje você tem a obrigação de pegar sua mochilinha e sacode quem está de um lado e do outro e fala, sai da casa de Labão. É fácil tudo isso? Essas coisas tinham que ser mais faladas no meio de nós. Porque a maioria dos problemas que nós temos hoje na igreja são problemas comportamentais. A gente vive culpando o demônio, e eu sei que o demônio existe, eu sei o que é combate espiritual, já preguei sobre isso aqui, eu não sou burro, mas hoje, nos nossos dias, os demônios estão até muito tranquilos, porque a gente está tão lascado que a gente se sabota sem demônio nenhum. Então não precisa de demônio, Asmodeu, destruir seu casamento, não. Você sozinho come uns aos outros. Porque não consegue conviver, não consegue dar bom dia, não consegue dormir na mesma cama, não consegue dizer que ama. Então Jesus já te deu uma chance, Jesus já te libertou. Você muitas vezes errou sem culpa, por ignorância, por inexperiência. Você já pagou por isso também. Jesus já te deu uma nova chance. Em nome de Jesus, nessa noite, se perdoe, arruma a sua mochila e saia da casa de Labão. Pode aplaudir, é isso. Sim, eu não estou falando mal do meu pai não, mas eu vou te dar um exemplo. A minha mãe morreu tem 5 anos. Com 6 meses o meu pai arrumou uma outra mulher. Eu nunca vi meu pai e a minha mãe felizes. Eu nunca vi eles de mão dada, eu nunca vi beijo entre eles, eu nunca vi amor entre eles. A vida inteira o sentimento que eu tenho é que eles casaram para se ver livre dos problemas que eles tinham, porque o histórico deles na roça, e ambos eram de roça, é um histórico podre. Pra vocês terem uma noção, minha mãe morreu com quase 80 anos, analfabeta, nunca leu, nunca escreveu, nunca foi na escola. O histórico era terrível, acho que eles casaram tipo assim para sobreviver, mas não tinha amor. E durante 40 anos a gente não via esse amor. Então eu cresci tendo um modelo de casamento que infelizmente é o modelo dos meus 2 irmãos homens, que fazem as suas esposas sofrerem muito, porque são a cópia do meu pai. Só que meus 2 irmãos homens não conhecem Jesus e também não quer conhecer e não gosta de igreja e não aprova nada que eu faço. Mas Jesus entrou na minha vida, amém? Amém. E eu não posso ficar na casa de Labão, amém? Amém.
Então, quando eu conheci a minha esposa, eu falei com ela: bem, eu quero ser carinhoso, eu quero ser amoroso, eu quero levar café na cama, eu quero te dar buquê de flor, eu quero te deixar louco. Se eu sou maravilhoso ou não, não é o assunto aqui. O assunto aqui era a minha libertação. O negócio meu não era agradar a mulher, não. O negócio meu era provocar a quebra das maldições da minha árvore genealógica. Até mim, os homens eram assim. De mim para frente, os homens serão de outro jeito. Eu saí da casa de Labão. E eu falei: talvez eu não sei fazer isso, porque meu pai nunca me beijou, nunca me abraçou, nunca me pôs no colo. Eu não sei se eu sei fazer o que você precisa. Mas vamos colocar tudo no papel, vamos colocar no guarda-roupa, no espelho. Enche a casa, depois que a gente casar, de papelinho. E você vai me lembrando toda vez que eu esquecer o que eu tenho que fazer. E eu te prometo que você vai ser feliz todo dia. Eu completei em março agora 18 anos de casado, minhas gêmeas já fizeram 15. Eu vivo um casamento maravilhoso. Casaria tantas vezes com a mesma pessoa, ela diz a mesma coisa. A gente é apaixonadinho, mas tudo isso é um processo de que eu tive que sair da casa de Labão. Esse troço de que meu pai era assim, meu avô era assim, lá em casa todo mundo é assim. Tá, e você vai morrer na casa de Labão, ou você vai pegar sua mochilinha e sair da casa de Labão? Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí. É simples. Aí você fica 300 anos frequentando missa de libertação e esperando o pregador, o padre, pegar o microfone e dizer: o Senhor está libertando aqui, aleluia, alguém que o pai era muito bruto e você agora não será mais bruto. Não fica esperando essa libertação. Senta com seus filhos e diz: o meu pai não me pôs no colo, mas eu colocarei vocês no colo. Por quê? Porque eu não vou morrer na casa de Labão. Eu quero filhas que me amem de verdade. Metade falou amém, o resto morreu no meio da pregação. É diferente, ué? Eu apanhava na cara quando era pequeno. Mamãe levava a gente para o quarto e falava: não chora não, filho, é seu pai. Eu poderia ter crescido, virado bandido, bruto, cachaceiro, viciado em jogatina. E agora eu bato na minha esposa, eu bato nas minhas filhas, e elas chorando diz: não, mas é nosso pai. Aqui para você, ó. Brinquei de boneca, fiz comidinha, tudo lá em casa foi rosa, foi lilás, curti um monte. Fizeram eu de gato e sapato, no sentido de, parecia 3 moças brincando. Um dia começaram a rir de mim na rua, eu não sabia o que era. Quando eu vi, eu estava de Maria Chiquinha. Para eu ter 2 moças do meu tamanho dentro de casa com 15 anos e não saber o que é ter um adolescente? Porque são apaixonadas, são carinhosas, de oração, estudiosas, não me dá um pingo de trabalho. Mas eu não sou meu pai. Eu peguei a mochilinha, eu saí da casa de Labão, Jesus entrou na minha vida, e eu não vou ficar na igreja rezando e voltando para casa fracassado, escravo de uma culpa. O meu passado acabou, eu não tenho nada para esconder, e aquilo que eu deveria contar, eu ainda conto na pregação para todo mundo saber que antes eu era isso e agora eu não sou mais. Pode aplaudir, é isso. Portanto, quando a gente começa a servir, começa a dar trabalho, é porque a gente tem passado mal resolvido. Quando a gente é carente, não me beijaram, não me abraçaram, não tem lugar para mim, porque não me chamou, porque eu não sei, né? Porque o pai não falou, porque não falou. Quando começa muito mimimi, muita coisinha, quando a gente começa a cair em pecado, fofoquinha, gente que gosta de telefone, que gosta de sacristia, que gosta de ter acesso a quem tem acesso, para dizer que é amigo do amigo, tá? Isso é tudo gente cheio de problema. Faltou beijo, abraço, colo, amor, carinho. Vai resolver seu passado, porque a igreja é lugar de gente curadaça, curadaça, aleluia. Falta 5 minutos e eu tenho que encerrar a história.
falsos. Um belo dia eu acho que Jacó escutou a minha pregação. E nós acabamos de ler. Jacó pegou suas 2 mulheres, agora ele tem 2, Lia e Raquel. Seus 11 filhos, agora ele tem 11 filhos com 2 mulheres. Zabulon, Neftali, Rubens, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assé, Azacá, Dan e Gade. Ele pegou os 2 jumentinhas, panelinha velha, as trouxinhas e falou: vamos embora daqui. Hashtag partiu, vambora daqui. Só que a Bíblia diz que quando começaram a ir, ninguém está entendendo para onde que eles estão indo. É 2 mulheres, 11 meninos, umas trouxinhas de roupa, umas panelas velhas encardidas. O detalhe não é para onde vamos, o detalhe é não ficar mais preso nessa história. Aqui não. Só que a Bíblia diz que o discernimento dele é bacana. Quando ele começa a andar, ele fala com a família assim, como diz o mineiro: vai rompendo e me deixa para trás. A Bíblia diz, ele pediu para ficar sozinho. E quando ele pediu para ficar sozinho, ele deve ter feito uma oração. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Está chegando? Está saindo? Para cá? Eu tenho que fazer nada? Continuar pregando? É? É? Eu tenho dificuldade de fazer uma coisa que eu não sei o que eu tenho que fazer. Então. Quando ele fica sozinho, ele deve ter feito uma oração que eu e você não conhecemos. Diga amém. E nessa oração o céu se abre e Deus manda um anjo para lutar com ele. E ele começa a lutar com o anjo dizendo: me abençoa, me abençoa, me abençoa. Eu já saí da casa do meu tio, me abençoa. A vontade dele era tão grande que o anjo falou: me solta. Ele falou: não solto. Então a Bíblia diz que o anjo pegou uma espada e cortou o tendão da coxa. Não precisa ter fisioterapeuta aqui no meio de nós para saber que se cortar o tendão da coxa, não tem firmeza na perna. Mas a Bíblia diz que com o tendão da coxa rasgado, a vontade dele de ter uma vida nova era tão grande que ele continuou lutando, até o anjo dizer: que saco você, hein, rapaz? E ele falou: não, o saco era a vida que eu tinha, agora eu quero uma bênção. A Bíblia diz então que ele diz: como você chama? Ele falou: Jacó. Ele diz: a partir de hoje não te chamas mais Jacó, te chamas Israel, porque lutou contra Deus e venceu. Eu te abençoo, receba. Então quando você canta, precisa de uma benção, não. Na verdade é alguém saindo da vida velha e inaugurando uma vida nova. A história bíblica é essa. E é por isso que o texto diz que até hoje os israelitas não comem o tendão dos animais. Tipo coxa de frango, não come. Em respeito a Jacó, que lutou com o anjo e teve a coxa cepada. Agora a mulher, as crianças estão indo, ele ainda teve que ir. Só que agora ele está feliz da vida, ele não quer saber de mais nada, ele abandonou a culpa, ele arrumou o passado dele, diga amém. Amém. Só que aí quando ele encontra as mulheres, ele falou para elas: então, deixa eu contar para vocês, a gente vai ter que voltar lá na casa do meu irmão. Raquel falou assim: eu não estou afim de ficar viúva com esse tanto de filho. E ele falou: se ele vai me matar eu não sei, mas eu preciso voltar para terminar de arrumar isso aqui, ó. Fala para quem está do seu lado: terminar de arrumar isso aqui, ó. E aí a primeira leitura de terça-feira, anteontem, a Bíblia diz que quando ele se aproxima, a raiva de Esaú era tão grande que no meio do caminho Esaú chamou seus soldados e preparou para matar Jacó na porteira da fazenda. Só que quando Jacó vê Esaú, ele se prostra no chão. E ele chama ele: ô meu irmão, me perdoa. A Bíblia diz que os dois se abraçam e começam a chorar. Depois que há ali aquela cura interior entre os dois, Jacó falou: era só isso que eu vim fazer. Eu vou procurar agora um hotel, alguma coisa, porque eu estou com 2 mulheres e 11 meninos.
Esaú falou assim: aquela casinha que papai deixou para você está aqui até hoje. Existem alguns animais que papai deixou que são seus, estão no meio dos meus, mas a gente divide. Põe a sua família, entra para cá, vamos ser felizes. E está tudo certo, seu passado resolveu hoje. Acabou. Fala para quem está do seu lado: sai da casa de Labão. Vamos cantar? Vamos